Decreto número 2479 de 8 de março de 1979. Aprova o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 104. A concessão de licença ao funcionário, exceto a decorrente de acidente em serviço ou de doença profissional, não impedirá a sua exoneração ou dispensa, quando esta se der em virtude do caráter precário ou temporário de seu provimento. Artigo 105. A licença superior a 90 dias, com fundamento nos incisos 1º e 2º do artigo 97, dependerá de inspeção por junta médica. Artigo 106. No processamento das licenças dependentes de inspeção médica, será observado o devido sigilo sobre os respectivos laudos ou atestados. Artigo 107. No curso das licenças a que se referem os incisos 1º e 2º do artigo 97, o funcionário abster-se-á de qualquer atividade remunerada, sob pena de interrupção da licença, com perda total do vencimento e demais vantagens, até que reassuma o exercício do cargo. Parágrafo único. Os dias correspondentes à perda de vencimento, de que trata este artigo, serão considerados como faltas ao serviço. Artigo 108. O funcionário licenciado comunicará ao chefe imediato o local onde poderá ser encontrado. Artigo 109. Os estagiários não gozarão, nesta condição, das licenças referidas no artigo 97, a ocorrência de qualquer fato ou circunstância tipificadora daquelas licenças importará no seu imediato afastamento do estágio e eliminação do respectivo concurso. Parágrafo 1º. Na hipótese do estagiário sofrer acidente em serviço, contrair doença profissional ou sofrer internação compulsória para tratamento psiquiátrico, a eliminação do concurso não prejudicará a percepção de sua retribuição, que se fará até que o órgão médico oficial competente declare seu pleno restabelecimento. Parágrafo 2º. Aplica-se aos estagiários o disposto no artigo 246, excetuada a regra estabelecida em seu parágrafo 1º. Seção 2ª. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 110. A licença para tratamento de saúde será concedida, ou prorrogada, ex officio ou a pedido do funcionário, ou de seu representante, quando não possa ele fazê-lo. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos é indispensável a inspeção médica, que será realizada, sempre que necessário, no local onde se encontrar o funcionário. Parágrafo 2º. Incumbe à chefia imediata promover a apresentação do funcionário à inspeção médica, sempre que este a solicitar. Artigo 111. O funcionário não reassumirá o exercício do cargo sem nova inspeção médica, quando a licença concedida assim o tiver exigido, realizada essa nova inspeção, o respectivo atestado ou laudo médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, pela readaptação do funcionário ou pela sua aposentadoria. Artigo 112. Em caso de doença grave, contagiosa ou não, que imponha cuidados permanentes, poderá a junta médica, se considerar o doente irrecuperável, determinar, como resultado da inspeção, sua imediata aposentadoria. Parágrafo único. A inspeção, para os efeitos deste artigo, será realizada obrigatoriamente por uma junta composta de pelo menos 3 médicos. Artigo 113. O funcionário que se recusar à inspeção médica ficará impedido do exercício do seu cargo, até que se verifique a inspeção. Parágrafo único. Os dias em que o funcionário, por força do disposto neste artigo, ficar impedido do exercício do cargo, serão tidos como faltas ao serviço. Artigo 114. No curso da licença poderá o funcionário requerer inspeção médica, caso se julgue em condições de reassumir o exercício ou de ser aposentado. Artigo 115. Quando a licença para tratamento de saúde for concedida em decorrência de acidente em serviço ou de doença profissional, esta circunstância se fará expressamente consignada. Parágrafo 1º. Considera-se acidente em serviço todo aquele que se verifique pelo exercício das atribuições do cargo, provocando, direta ou indiretamente, lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determine a morte, a perda total ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade física ou mental para o trabalho. Parágrafo 2º. Equipara-se ao acidente em serviço ocorrido no deslocamento entre a residência e o local do trabalho,
bem como o dano resultante da agressão não provocada, sofrida pelo funcionário no desempenho do cargo ou em razão dele. Parágrafo 3º. A prova do acidente será feita em processo especial, no prazo de 8 dias, prorrogável por igual período, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 4º. Entende-se por doença profissional a que se deve atribuir, como relação de efeito e causa, as condições inerentes ao serviço ou fatos nele ocorridos. Parágrafo 5º. A prova pericial da relação de causa e efeito a que se refere o parágrafo anterior será produzida por junta médica oficial. Artigo 116. A licença para tratamento de saúde será concedida sempre com vencimento e vantagens integrais. Seção 3ª. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 117. O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente, descendente, colateral consanguíneo ou afim, até o 2º grau civil, cônjuge do qual não esteja legalmente separado, ou pessoa que vive às suas expensas e conste do respectivo assentamento individual, desde que prove ser indispensável sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Artigo 118. A licença referida no artigo anterior será concedida ou prorrogada, a pedido do funcionário. Artigo 119. A licença de que trata esta seção será concedida com vencimento e vantagens integrais nos primeiros 12 meses, e com 2/3 por outros 12 meses, no máximo. Seção 4ª. Da licença para repouso à gestante. Artigo 120. A funcionária gestante será concedida licença, pelo prazo de 4 meses. Parágrafo único. Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do 8º mês de gestação. Artigo 121. A funcionária gestante, quando em serviço incompatível com seu estado, se aplicará, a partir do 5º mês da gestação e até o início da licença de que trata o artigo anterior, o disposto no inciso 1º, do artigo 58. Artigo 122. A licença de que trata esta seção será concedida com vencimento e vantagens integrais.